Este caso ocorre nos Estados Unidos da América. Em 2013, uma pessoa contratada para deter criminosos acabou se tornando um deles. Esta é a história de um homem que foi pago para proteger. Um homem cujo trabalho era prevenir roubos, cumprir regras e garantir a segurança dentro das paredes de um gigante do varejo. Enquanto outros confiavam nele para pegar ladrões, ele os roubava pelas costas. Então, uma manhã, essa traição se tornou letal. Outro homem, que chegou cedo ao trabalho, ansioso para sustentar sua família crescente, caminhou direto para uma cilada fatal. Conheça Bernard Gruscher. Bernard nasceu em 23 de março de 1975 em Nova York. Bernard parecia incorporar o sonho americano. Ele concluiu o ensino médio em 1993 e obteve um diploma em criminalística e ciência criminal em 1997, enquanto trabalhava em tempo integral. Enquanto equilibrava esses compromissos, ele conheceu Heather, uma jovem. O casal se deu bem e se casou em 1997. Ambos trabalharam em diversos empregos ao longo dos anos e, com as finanças compartilhadas, conseguiram adquirir várias propriedades, construindo uma vida bastante próspera. Até 2006, o casal conseguiu comprar uma casa em Elmer, Nova York, no valor de $450 mil. Mas apesar de ter uma renda saudável com imóveis, Bernard começou a trabalhar na loja de varejo Toys R Us em 2007, eventualmente subindo para o cargo de oficial de prevenção de perdas regional com um salário de $90 mil. O casal estava indo muito bem. No entanto, por baixo dessa fachada, uma turbulência financeira estava se formando. Em 2008, Heather foi tragicamente diagnosticada com câncer de mama, levando a uma crescente conta médica. Entre altas contas médicas e gastos descontrolados, eles acumularam uma dívida de $1.2 milhão. Como resultado, o casal declarou falência em 2009. Eles venderam a maior parte de suas propriedades, mas mantiveram a casa em Elmer e outras. A pressão financeira e emocional extra deve ter estressado muito seu casamento. Por fora, eles pareciam ser um casal forte e de apoio mútuo. No entanto, ocasionalmente, os vizinhos relataram ouvir discussões altas. Essas discussões escalaram várias vezes, com a polícia respondendo a disputas domésticas em várias ocasiões. À medida que a situação se agravava, no dia 8 de junho de 2013, Heather e Bernard estavam tendo uma discussão extremamente volátil. Segundo a polícia, Bernard atirou com uma pistola de 9 milímetros pela janela dos fundos de sua residência. Segundo algumas fontes, ele aparentemente fez isso para fingir que tinha feito algo contra si mesmo. Ao ouvir o tiro disparado, Heather correu para o quarto para encontrá-lo no chão e chamou os serviços de emergência apenas para Bernard então se virar. Bernard testava se ela ainda se importava com ele. Depois disso, Heather pediu uma ordem de violência doméstica contra ele. Isso o privou do direito de possuir legalmente uma arma de fogo novamente, e a ordem deu a ela uma camada de proteção, mas era apenas no papel. Agora, é claro que essa medida legal indica uma tensão significativa em seu relacionamento. No entanto, as informações disponíveis ao público não fornecem detalhes sobre se Bernard se separou ou se divorciou formalmente após esse evento. Mas após a falência, um membro da família de Bernard recebeu uma grande quantia em dinheiro e parte desse dinheiro foi, então, repassada para Bernard. Ele havia escapado da obrigação de saldar suas dívidas e agora ele tinha dinheiro novamente. Mas isso não foi suficiente. Bernard queria mais. Apesar de seu papel profissional na prevenção de roubos, Bernard explorou sua posição de poder para desviar mais de $200 mil em mercadorias da Toys R Us. Ele então pegava essas mercadorias e vendia os bens roubados online. Esses roubos eram contínuos e sistemáticos, realizados com conhecimento interno
e acesso aos sistemas civis e às chaves da loja. Bernard pensava pouco nos ladrões que ele pegava, não pelo crime que eles cometiam, mas pela sua incompetência e incapacidade de roubar. Ele se via como superior porque era muito eficaz. Em sua mente, os pequenos ladrões que ele investigava eram amadores, descuidados, previsíveis. Ele era diferente. Ele era meticuloso e invisível. Porém, a arrogância pode levar à imprudência. E, eventualmente, isso o levou para um lugar mais sombrio que o roubo, em uma situação mais sombria do que o que ele fez com sua esposa. Era alguém inocente, alguém que confiava nele. Um colega e um pai. Conheça Larry Wells. Larry nasceu em Nova York, em 1977. Nos últimos 7 anos, ele foi o gerente da Toys R Us. Os colegas se lembram de Larry como sendo uma grande criança de coração, cujo entusiasmo por brinquedos e compromisso em promover uma atmosfera familiar o tornaram muito amado entre os funcionários. Ele se casou com seu amor de escola, Jill, e tiveram uma filha, Madison. No fatídico dia em que este caso ocorre, no 29º de junho de 2013, sua esposa estava grávida do segundo filho deles. Larry estava cheio de imensa alegria e expectativa durante esse tempo. Todos que o conheciam, incluindo seu colega, o oficial regional de prevenção de perdas, Bernard Gruscher, sabiam exatamente o quão animado ele estava para a nova adição à sua família, tornando o que aconteceu neste caso ainda mais trágico e retorcido. Desviar brinquedos e ursinhos de pelúcia para venda online era um negócio lucrativo, porém arriscado para Bernard. Ele poderia ter sido pego em flagrante vendendo os produtos no eBay, que era sua plataforma online de venda preferida. E então, ele teve a grande ideia de que poderia simplificar o processo roubando diretamente do cofre da loja por dinheiro. Afinal, ele sabia tudo o que havia para saber sobre a segurança da loja. A Toys R Us, onde ele trabalhava, tinha disciplina rigorosa e era uma loja movimentada. Larry Wells chegava um pouco antes das 4 da manhã para supervisionar o estoque da mercadoria. Essa era uma rotina que Bernard conhecia muito bem, e o 29º de junho de 2013 foi como qualquer outro dia. No entanto, neste dia, sem que ele soubesse, um plano sinistro estava se desenrolando dentro das paredes da loja. Às 3h55 da manhã, Larry e alguns outros funcionários receberam um caminhão cheio de brinquedos e guloseimas e estavam se preparando para descarregá-los. Larry abriu as portas traseiras na baía de carga, que ficava na parte de trás do prédio. Às 4h30, o caminhão estava vazio e as prateleiras do armazém começaram a ser empilhadas. Bernard conhecia esse procedimento. Ele sabia que Larry e os funcionários estavam ocupados na parte de trás do prédio. Ele sabia que poderia ir até a frente e seguir direto para o cofre. E foi o que ele fez. Chegou a Toys R Us às 4h24 da manhã, usando roupas escuras para disfarçar sua imagem. Ele também usava máscara. Câmeras de segurança flagraram Bernard entrando furtivamente na loja. Ele é visto esgueirando-se pela loja com uma precisão calculada, sugerindo um conhecimento íntimo do layout e da segurança da loja. Ele percorreu os corredores, evitando câmeras quando possível. Ele se certificava de andar pelo lado externo do piso para saber que tinha um lado coberto pelas prateleiras. Ele se movia pelos corredores, mancando, possivelmente para ocultar sua forma natural de andar. As imagens da circuito fechado de televisão também capturaram um vislumbre do que ele estava segurando em suas mãos durante essa invasão. Ele estava segurando uma faca grande. Às 4h32 da manhã, ele chegou ao seu destino desejado, o escritório do gerente. Ele rapidamente desativou o sistema de segurança ao desligar a unidade digital Video Recorder. O que aconteceu a seguir foi determinado como a sequência de eventos mais provável. Suspeita-se que ele tenha procedido para abrir o cofre e roubar os lucros e o troco da loja. Isso não poderia ter passado de $10.000.
Durante esse tempo, outro trabalhador apareceu na loja. Ele percebeu que a porta lateral do prédio foi aberta antes do horário normal. Ele achou isso estranho, mas não alertou ninguém. Ele só seguiu com seu dia. Este funcionário não notou os sinais de uma invasão. Bernard tinha uma chave, mas para encobrir seus rastros, ele fez o roubo parecer uma entrada forçada. Para Bernard, tudo estava indo conforme o plano. Isso foi até Larry ficar satisfeito que a entrega havia sido gerenciada. Então, ele se virou e foi para o escritório do gerente, para começar o trabalho de papel do dia. Quando Larry entrou na sala do gerente, ele ficou chocado ao ver um homem lá, roubando o cofre. Ao ver este homem parado no escritório do gerente, Larry reagiu e tentou prender e parar o ladrão. Ao fazer isso, o boné dos Gators da Universidade da Flórida de 2007 de Bernard voou de sua cabeça e caiu no chão. Era isso que ele usava para esconder sua identidade. Bernard então pegou sua faca em um último esforço para se defender de Larry. Bernard balançou e esfaqueou violentamente e conseguiu esfaquear Larry no peito, causando uma grande perda de sangue. Ao fazer isso, Bernard provavelmente entrou em pânico e ele fugiu pelo mesmo caminho que entrou, mas deixando para trás o seu chapéu manchado de sangue e o dinheiro que ele veio ali para roubar. Por volta das 5 da manhã, outro colega chegou para o seu turno e foi direto para a porta da frente. O colega chamou Larry pelo rádio para deixá-lo entrar, mas não houve resposta. Então este colega foi até os fundos e viu que a porta lateral estava aberta. Ele entrou na loja, registrou seu horário no cartão e começou a empilhar prateleiras como de costume. Neste ponto, havia 4 membros da equipe dentro, além de Larry, mas a loja era grande e as pessoas tinham um trabalho a fazer. Mas então, por volta das 5h45 da manhã, o alarme da loja começou a disparar. Devido à confusão, os membros da equipe pediram a Larry pelo rádio para desligar o equipamento. Uma jovem trabalhadora estava mais próxima do escritório do gerente Larry. Então, ela entrou para ver o que estava acontecendo. Essa mulher começou a gritar imediatamente e o som ecoou por toda a loja. Até hoje ela diz que foi a pior coisa que ela já viu na vida dela e que a imagem ainda a assombra todos os dias. Ela encontrou Larry em sua cadeira em uma poça do próprio sangue, com uma ferida de faca no peito tão grave que a princípio ela pensou que ele havia sido baleado, mas os membros da equipe presumiram que havia um atirador ativo e que ele ainda poderia estar na loja. Então, toda a equipe saiu correndo da loja. Os serviços de emergência foram acionados. Quando a polícia chegou, eles criaram um perímetro ao redor do prédio e entraram com extrema cautela. Quando os oficiais entraram na sala onde Larry estava, eles procuraram por quaisquer sinais de vida. Apesar da perda de sangue, ele ainda estava respirando fracamente e ainda estava vivo. Larry foi colocado em uma ambulância e os paramédicos fizeram tudo o possível. Mas, tragicamente, toda a esperança foi perdida quando ele sucumbiu ao ataque traumático e selvagem. Larry faleceu na ambulância a caminho do hospital. A descoberta do corpo de Larry por um colega desencadeou uma investigação imediata. Os 4 trabalhadores expressaram preocupações graves aos investigadores. Um parecia estar nervoso e evasivo durante o interrogatório. Outro chegou tarde, sem um álibi claro. E o terceiro foi quem descobriu o corpo. E o último e 4º funcionário se recusou a responder qualquer pergunta e agiu de maneira incrivelmente estranha durante todo o processo. No entanto, uma coisa importava mais do que qualquer um dos seus comportamentos, algo deixado para trás na cena do crime. Um boné da Universidade da Flórida de 2007 foi encontrado no chão, ao lado do corpo. Os investigadores acreditavam que ele havia sido deixado acidentalmente pelo assassino durante uma luta violenta. Os 4 funcionários ainda eram suspeitos nesse ponto,
mas um detetive enviou o boné para teste e ele voltou com evidências de DNA. Todos os 4 membros da equipe também foram testados para ver se correspondiam ao DNA no boné, mas nenhum deles correspondia. A polícia precisava de ajuda, então eles trouxeram o especialista em prevenção de perdas da loja para revisar as filmagens de segurança e ajudar a entender como funciona a segurança da loja. Este homem era, claro, Bernard. A polícia já tinha o assassino, mas ainda não sabia. Bernard foi então encarregado de ajudar os oficiais a capturar o assassino. Como ele manteve a calma enquanto trabalhava lado a lado com detetives é algo além da compreensão. As câmeras do escritório estavam desligadas, mas o restante da loja ainda tinha alguma vigilância. Nas imagens, eles viam um homem com um boné da Flórida se movendo pelos corredores. Ele evitou todos os ângulos diretos, apenas o topo do seu chapéu aparecia. Então, pelo menos, eles sabiam com certeza que era o chapéu do assassino. A comunidade ficou mais ansiosa, temendo que o criminoso pudesse escapar da justiça. Os investigadores ficaram chocados. Eles temiam que o caso fosse esfriar, e Bernard acreditava que havia se safado. E por um tempo, parecia mesmo que Bernard havia se safado. Mas isso foi até os detetives começarem a retraçar seus próprios passos para ver se haviam perdido algo. Foi quando eles perceberam que ainda não haviam coletado o DNA de uma pessoa muito importante, o gerente de prevenção de perdas, Bernard. Isso provavelmente foi esquecido, pois ele era o cara a quem recorrer durante a investigação, e, em todos os relatos, Bernard era muito cooperativo com a polícia. Sempre que precisavam dele, ele estava sempre lá. Um par de detetives realmente pediu uma amostra de DNA de Bernard, mas todas as vezes ele deu uma desculpa razoável e acabou sendo esquecido. No dia 14 de agosto de 2013, a polícia obteve uma amostra de Bernard e cerca de 150 dias após o assassinato, no dia 16 de outubro, os resultados do DNA voltaram. Os resultados do DNA confirmaram que Bernard era compatível com os jacarés encontrados na cena do crime. Os detetives foram direto para a casa dele e o confrontaram em câmera, esperando que ele pudesse se atrapalhar ou confessar. Nas filmagens, Bernard alega repetidamente sua inocência, mesmo quando disseram que as evidências indicavam o contrário. Ele foi preso e acusado de homicídio em 2º grau. Ao ser preso, Bernard disse indiferente: "Tanto faz, caras. Ótimo, eu não fiz isso. Isso é loucura." A comunidade se aliviou. O assassino do Toys R Us foi capturado. Bernard foi preso, aguardando audiências e seu eventual julgamento. Porém, o julgamento jamais ocorreu. No dia 7 de abril de 2014, numa reviravolta, Bernard recebeu uma proposta de acordo de delação, a qual ele aceitou. Ele se declarou culpado de homicídio culposo de 1º grau no Tribunal do Condado, e o acordo de delação reduziu a acusação original de homicídio de 2º grau. Agora, é claro que isso teve algumas repercussões com muitos membros da família de Larry, além da comunidade em geral. Eles estavam furiosos com a decisão de oferecer um acordo de delação em primeiro lugar, mas os próprios promotores reconheceram que teria sido extremamente desafiador provar que Bernard tinha a intenção de matar naquele dia. Se o caso tivesse ido a tribunal, eles poderiam não tê-lo considerado culpado. Desta forma, com um acordo, a acusação manteve um nível de controle para garantir que ele fosse preso por um longo período. O acordo também poupou a família de Larry do desgaste emocional de um julgamento prolongado. Como parte do acordo, Bernard admitiu ter roubado mais de $200 mil em brinquedos e dinheiro de seu empregador, Toys R Us. O acordo de confissão exigia que o réu pagasse uma indenização a Toys R Us no valor de $223 mil. Mas, ao longo das investigações, veio à tona que entre 13 de julho de 2000
e 13 e 16 de outubro de 2013, ele estava de posse de uma pistola, apesar de ser alvo de uma ordem de restrição emitida pelo Tribunal de Elmertown. Ele fez declarações falsas para a Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives e disse a eles que havia se livrado de sua pistola, quando na verdade não o fez. Então, ao mesmo tempo, ele se declarou culpado por posse de arma de fogo por uma pessoa sujeita a uma ordem de proteção contra a violência doméstica, o que acarreta uma pena de 10 anos de prisão e uma multa de $250.000. No dia 24 de junho de 2014, o juiz condenou Bernard à pena máxima por homicídio em primeiro grau, 25 anos de prisão, seguidos de 5 anos de liberdade condicional. Durante a sentença, a esposa de Larry, Jill, fez uma declaração de impacto à vítima, expressando a profunda perda vivenciada por sua família. Ela disse: "Eu perdi meu marido, meu melhor amigo, o homem que eu amo tanto. Nós deveríamos envelhecer juntos, criar nossos filhos juntos e vê-los crescer. Mas em vez disso, ele nos foi tirado. Nossa filha, que tinha 4 anos na época, perdeu o melhor pai que poderia ter. Eles faziam tudo juntos. Ela simplesmente não entende como alguém poderia tirar o pai dela. Isso foi apenas um vislumbre da devastação que Jill e a família sentiram." Durante a sentença em julho de 2014, Bernard escolheu não se dirigir ao tribunal. Ele não expressou publicamente culpa ou remorso, além de seu apelo. Mas seu advogado de defesa disse que ele estava arrependido. Nos anos seguintes à morte de Larry, a comunidade apoiou a família Wells. No aniversário de sua morte, centenas de pessoas se reuniram para escrever notas para entes queridos perdidos e soltaram balões no céu, simbolizando lembrança e solidariedade. Jill, sua filha mais velha, e seu filho mais novo, que Larry nunca teve a chance de conhecer, mantiveram sua privacidade durante todo o calvário. A trágica perda de Larry deixou uma marca em sua família e na comunidade em geral. O caso do assassino da Toys R Us destaca o impacto duradouro de um ato de violência tão sem sentido.